Saudações pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o vosso host, Tarcísio, e como sempre é um prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um capítulo da nossa segunda temporada. E para hoje tenho uma convidada muito especial que vai passar a apresentação. Ela chama-se Lúcia Stanislas e é a mentora atrás do projeto Ujima e Kusokwela. Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso clube. Boa tarde, Tarcísio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto a falar àqueles que seguem o Clube da Misha. Ok, obrigado, Lúcia. A nossa conversa hoje vai girar em torno de desenvolvimento pessoal. A Lúcia trabalha com mentoria e orientação de jovens, então, mas a Lúcia, como é mais ativa nesse setor, então vai poder ajudar-nos bastante a perceber a dinâmica da coisa, como é que nós podemos trazer para nossas vidas, aplicar e maximizar, ganhar o máximo de vantagem nesse sentido. Eu queria que a Lúcia se apresentasse para nós e falasse um bocadinho daquilo que faz hoje. E também podemos depois focar no trabalho, mais precisamente focar no trabalho dos núcleos Ujima e Kusokwela. Ok. Bom, eu posso contar até a minha história. As pessoas saberem, para termos aqui uma ligação um bocadinho mais natural e orgânica. Eu nasci no Kwanza Norte, saí de lá com 3 anos, vim para Luanda com os meus pais, obviamente, tive um tempinho, um ano letivo em Lisboa a estudar. Quando volto para Angola era de 93, 94, que não tinha terminado a guerra, mas houve alguns conflitos aqui civis em Angola e houve um grande fluxo de pessoas em direção à capital, incluindo crianças desamparadas. Eu fiquei comovida e com um grupo de amigos criamos uma associação para ajudar estes meninos de rua. Então, nós ajudávamos os meninos com coisinhas de casa, cada um de nós levava algo para eles comer, geralmente levávamos o mata-bicho, para muitos pequeno almoço, e partilhávamos com eles também conhecimento, alfabetização, etc. E pronto, aí comecei como uma ativista social. Depois juntei-me a uma outra associação não governamental para a consciencialização sobre o HIV-Sida, na altura, anos 90. E também, ao mesmo tempo, fazia angariação de fundos e muita consciencialização pública. Tínhamos um programa de rádio na altura no Espaço 21 fiz isso. Depois parti para os Estados Unidos em 99. Lá fiquei, fui estudar, obviamente, continuei a fazer parte de associações, sempre gostei, mas depois, em 2003, entrei para o mundo de empreendedorismo, com mentores que eu tive, que me ensinaram muito sobre importação e exportação. No setor financeiro também estive lá um bocadinho, no setor de imobiliária e tal, e fui crescendo. Depois, em 2010, depois de estar 11 anos em Atlanta, vou para Nova York e comecei a trabalhar no setor criativo como é que eu posso cá dizer, manager. Eu auxiliava os artistas a venderem as suas obras. Certo. E também a fazerem as exposições das suas obras. Criei formas de fazer exposições em espaços alternativos,
Portanto, eu fazia isso por conta própria, era empreender e fui para o setor criativo. Não só porque gosto das artes e cultura, mas também porque era o mais óbvio em Nova Iorque. Depois, as pessoas, pronto, era uma rede de galerias Chachama, eram pessoas que tinham estúdio, criavam estúdios, digo ateliê, né? Ateliês e galerias para até agora existe para artistas, e eu trabalhei algum tempo com eles e eles respeitavam, eu apercebi-me, dei conta que eles respeitavam o meu trabalho. Certo. E nessa altura eu disse, eu acho que eu consegui fazer alguma coisa em Nova Iorque. Dizem que se você consegue fazer alguma coisa fazer em qualquer parte do mundo, né? Justamente. E nesse preciso momento eu decidi vir para Angola. Mas venho para Angola com um pé atrás, outro pé à frente. Eu não tinha intenções de voltar para Angola e estar aqui assim. Eu não sabia, porque fiquei muito tempo sem vir para Angola. Mas comecei a fazer contatos e tudo. E um grupo de investidores convidou-me, porque naquela altura eu já me considerava como desenvolvedora de negócios, porque eu já tinha desenvolvido vários negócios de raiz em Atlanta e em Nova Iorque, e então eles convidaram-me para erguer uma unidade fabril. Pronto. E aí comecei mais com coisas maiores, comecei a desenvolver o que eles me pediram para desenvolver, era no setor petrolífero. Depois comecei a desenvolver algo próprio, que é o Espaço Gima, e que significa responsabilidade, trabalho e responsabilidade coletiva, e em que o conceito era de criar várias empresas com um núcleo de um grupo de portanto, como é que eu posso dizer isso? Uma partilha de recursos, né? Uma bolsa de várias empresas que partilhavam os mesmos recursos para diminuir custos, e também me ajudava porque na altura eu tinha outras responsabilidades, né? Num outro lugar. Então desenvolvi o Espaço Gima desde 2015. Temos lá algumas empresas, eu posso falar isso em outro fórum, mas pronto, das empresas em si, mas gostava de falar sobre a metodologia de liderança, o estilo de liderança que eu desenvolvi lá, que é o tal Ubuntu, que todos nós somos família, considerar as coisas reais, como por exemplo, eles não precisavam, os meus colaboradores não precisavam de vir passar muito tempo no trânsito, eles podiam vir mais tarde e sair mais tarde. Pronto, oferecer alguma flexibilidade e considerar a parte humana. E considerá-los também como família, né? O Ubuntu, nós somos porque eu sou porque nós somos. E consegui ensaiar esta forma de liderar, e eu acho que adotei como minha forma de liderança, porque criou resultados positivos. Okay. Porque mesmo eu não estando fisicamente presente, porque agora estou em Luanda, agora estou nos Estados Unidos, as coisas andavam pelos processos que foram implementados e tudo, e então de uma forma prática eu fui verificando que certos conhecimentos teóricos afinal dão certo. E foi então que esse é o Espaço Gima, é o meu bebê. E depois, dentro do Espaço Gima, comecei o Curso com ela, que me põe mais ou menos no ecossistema do empreendedorismo como mentora, né? Como mentora. Depois, em 2017, falei 2015, 2017, tornei-me a embaixadora do WED, Women's Entrepreneurship Day,
De uma certa forma, todo o meu trabalho em Luanda foi reconhecido, e o ED é uma organização consagrada pelas Nações Unidas e é celebrado em é o Dia da Mulher Empreendedora, que é celebrado em mais de 150 países. Então, pronto, é uma honra também fazer parte disso. Certo. E essa sou eu, falando do meu percurso, eu acho que dá para dar conta quem eu sou. Sim. Não, Hoje, são hoje, realmente facetas significantes, né? Porque, pronto, a experiência toda que reuniu e principalmente o impacto que a Lúcia quer causar na vida das pessoas, através da mentoria, através do contacto direto, através do envolvimento na vida dos outros, é realmente uma coisa muito positiva, né? eu tento ser positiva. E então, essa sou eu. Em 2018, eu decidi estar mais no empreendedorismo social, por várias razões pessoais, para continuar a criar impacto. Na verdade, essa é a minha maior paixão, ajudar as pessoas a continuar a criar impacto, contribuir para o desenvolvimento das pessoas e também de organizações e da sociedade, na nossa sociedade angolana, mas sempre começando pelas pessoas. E tenho adotado algumas causas, fazendo parcerias com pessoas do terceiro setor, com associações e organizações do terceiro setor que estão na luta contra a pobreza, a favor do desenvolvimento econômico, luta contra a fome, e agora, mais recentemente, a causa que eu abracei, que é a saúde mental. E estou bastante entusiasmada com essa nova causa. E vamos lá ver o que é que acontece. Bom, antes eu gostava de dizer como é que eu entro para este ramo de mentoria. Eu sempre gostei de me sentir uma cidadã útil. Depois de muitos anos, eu decidi me considerar uma entusiasta do desenvolvimento social e econômico. E então, daí nascem várias iniciativas, várias plataformas, vários negócios, vários projetos. E como entusiasta do desenvolvimento, partilhar algum conhecimento, pronto, surgiu de uma forma natural. Agora, para responder à pergunta, como é que nós podemos usar a mentoria para o nosso próprio desenvolvimento? Bom, eu vou dar um exemplo muito prático e bom, que define a mentoria. Eu ouvi esta definição durante uma conferência de John Maxwell e o seu time em Orlando, e definia assim: imagina uma parede, né, com um buraquinho, em que o mentorado está a olhar para este buraquinho e tem uma perspectiva justamente na dimensão deste buraquinho. Com o processo da mentoria ou da mentorização, o mentor ajuda, imagina, com um martelo a martelar e aumentar o tamanho deste buraquinho, logo aumentar a dimensão da sua perspectiva, da perspectiva do mentorado, e alcançar uma abrangência ou criar uma abrangência maior em relação à sua visão do horizonte, do futuro, do seu potencial. Então ele consegue aumentar o seu potencial, enxergar o seu potencial, o que é que ele pode fazer,
e desta forma ele consegue desenvolver nas áreas, não é, que ele pretende desenvolver para alcançar o máximo do seu potencial. Pois eu perguntava, pronto, essa questão da mentoria é curiosa porque de uma forma ou de outra ela está ligada a todas as áreas. Eu acredito que todas as pessoas que buscam crescer, seja profissional, académica ou socialmente, precisam de uma espécie de guia, uma espécie de orientador, alguém que possa, seja um professor, seja um coach, alguém que possa simplificar o processo, não é? Indicar os shortcuts, indicar os caminhos mais apropriados de acordo ao contexto que aquela pessoa se encontra. Olhando para trás, Lúcia, como é que a Lúcia hoje conseguiu reunir essa experiência, sentir-se confortável para replicar o processo com outras pessoas? Bom, a princípio eu fui adquirindo, diz que o processo de aprendizagem é um processo orgânico, né? Nós experienciamos, nos propomos a ter certas experiências e quando estamos nessas experiências nós estamos a aprender. Então, ao longo dos anos, eu me propus a aprender ativamente e também eu própria tive mentores ao longo da minha carreira como empreendedora. E então, dessa forma, eu também aprendi como transmitir os conhecimentos que eu tenho ou como partilhar os conhecimentos que eu tenho com as outras pessoas. Não existe uma fórmula certa, não existe uma fórmula que seja duplicável para todos, porque certo. Cada um tem o seu caso, né? Tem a sua experiência, cada um é como cada qual, né? E então o importante aqui de se ver é a perícia, né? De se considerar a perícia. E quando nós ganhamos perícia, depois de termos adquirido muita experiência, nós já vamos conseguir determinar que tipo de metodologia adaptar a cada caso. Ok. Então é um processo bastante direcionado, não é? Não é uma situação aluno-professor, em que o professor tem uma série de conceitos, teorias e definições. É um processo que tem a ver mais com conhecimento aplicado e que é adaptado à situação de cada um. Então eu utilizo todos esses conceitos para formar ou para desenhar uma mentoria ou sessões de mentoria para cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua situação. Ok. Lúcia, fala mais sobre o processo em si. Como é que as pessoas chegam até a Lúcia? Sim. Eu faço... Eu gastei muito tempo, levei muito tempo na minha vida a aprender sobre empreendedorismo. Ok. O empreendedorismo que eu pratico é um empreendedorismo que tem várias facetas e que também eu considero como o meu estilo de vida. Eu sou empreendedora, depois de ser entusiasta de desenvolvimento social e econômico, eu sou empreendedora e então eu vejo o empreendedorismo como uma forma de estar, uma forma, um lifestyle, um estilo de vida. E então existe uma linha muito fina entre a minha vida, não é, pessoal, social e aquilo que eu faço. E então eu tento passar isso também às pessoas, esse tipo de empreendedorismo. Esta é uma das facetas. A outra faceta é a própria liderança. Geralmente os empreendedores são líderes, podem ser líderes de pessoas ou podem ser líderes
de uma certa ideia, eles podem ser visionários e liderar o caminho, né, para as pessoas alcançarem certos objetivos, mesmo sem ter a pessoas, não é, diretamente a serem geridas por ele. Então, eu também considero a questão ou o conceito de liderança que tem a ver com o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É uma liderança bastante familiar, é uma liderança com a componente humanista muito forte. E então, quando faço a mentorização, também tento trazer isto. Acabei de dizer a componente humanista. A componente humanista tem aqui um posicionamento transversal a quase tudo que eu faço. Então, também incorporo isso na minha metodologia de mentoria. E também, às vezes, eu digo que eu tenho uma abordagem tridimensional, que é do ponto de vista espiritual, mental e também físico. Aconselhando as pessoas a terem uma vida saudável através da alimentação, exercício físico. Pronto, eu não faço isso diretamente, mas tento despertar a importância dessas coisas e uma vida equilibrada durante as sessões. Então, imagina que um candidato mentorado da Lúcia queira iniciar o processo. O que é que ele precisa ter? Tem que ter uma ideia, tem que ter interesse, tem que ter algum outro pré-requisito para entrar no projeto ou no programa consigo? E quais são as ferramentas principais que a Lúcia utiliza? Eu acho que acabei de falar de algumas ferramentas ou de algumas táticas que eu utilizo. Geralmente acontece de uma forma muito orgânica. As pessoas me ouvem falar, algumas pessoas me ouvem falar mesmo sem eu dizer que eu sou mentora, e então querem ter sessões comigo, querem conversar, e aquilo acontece de uma forma natural. Há pessoas que me veem também nas redes sociais, o conteúdo que eu crio, eles se identificam com o conteúdo e me contactam ali. Portanto, dentro da minha rede de contactos, às vezes acontece naturalmente. Portanto, eu trabalho com pessoas que têm sonhos, pessoas que têm ideias, visionários, criativos, né? Pessoas que têm ideias criativas, inovadores também. Já tenho trabalhado com inovadores, jovens que até já chegaram a inventar alguns dispositivos, né, para uso comum. Portanto, são pessoas de várias experiências. Também trabalho e não são só jovens, também trabalho com investidores, pessoas que têm o dinheiro e não e precisam de transformar as suas ideias ou as suas estruturas em algo mais robusto. Portanto, são vários grupos-alvos, mas eu escolho sempre os jovens. E é a maioria também que se beneficia desta plataforma. Estou a ver que a Lúcia, consegue, falamos aqui, por exemplo, de empreendedores, falamos também de artistas, desenvolvedores, investidores e também de potenciais inventores, pessoas que trabalham com produtos. Então a Lúcia tem a capacidade de, como disse, adaptar o processo de mentoria de acordo àquilo de acordo ao objetivo que o mentorado determina previamente, é isto? Justamente, porque nós começamos no porquê. Por acaso ontem eu fiz um post para ajudar as pessoas a esclarecerem o seu porquê, o que lhes motiva, a razão que lhes leva a fazer certas coisas. Então, quando nós trabalhamos no porquê, né, isso é específico, a pessoa tem que fazer uma viagem interna.
Porque é que eu estou a fazer isso, porque é que eu estou a inventar esse produto, porque é que eu quero ser, que eu tenho arte e quero partilhar a minha arte com o mundo, porque é que eu quero criar uma empresa, enfim. Começamos daí, do why, do porquê. E é um processo, sabe-se que o processo, as viagens internas para dentro não são muito fáceis, Certo. não são assim tão fáceis. Depois vamos para o como. Aí é que falamos de métodos, táticas, todas que têm a ver com o empreendedorismo, né? Okay. O empreendedorismo sendo uma técnica de trazer a ideia, né, as ideias ao concreto, tirar uma ideia do abstrato ao concreto para formar um negócio, formar uma organização ou o próprio produto criativo, né? Okay. Depois, como é que nós vamos fazer isso? Passamos por esse processo e a seguir, quando as coisas já estão concretas, que é o que é, né? Nós aí começamos também a planificar. Uma das coisas que eu ofereço é a planificação. Mas não é uma planificação assim abstrata, é uma planificação muito dinâmica em que utilizamos conhecimentos aplicados que as pessoas vão fazendo e vão crescendo. Vão fazendo e vão crescendo. É algo dinâmico, não é algo que nós dizemos assim, olha, vamos sentar para planificar o próximo ano. E o próximo ano nós nem sabemos quais são as dinâmicas, né? Pois. E então nós fazemos de forma mais pragmática, planificamos, avaliamos, planificamos, executamos e depois avaliamos, e ao longo do processo vamos colecionando informações e dados que nos vão permitir então executar melhor ou planificar melhor a próxima fase. Isso pode acontecer num período de uma semana ou todos os dias, dependendo da velocidade que o mentorado ou que nós vamos determinar para aquela situação. Ok. Dentro do capítulo do empreendedorismo, eu já conversei com várias pessoas e algumas delas afirmaram categoricamente, né, que empreender não é para todos. E houve até quem disse que pronto, nós vivemos agora numa espécie de imposição do empreendedorismo em que empreender passa a ser a solução para tudo. Como é que a Lúcia vê essa questão? Nós realmente estamos a empurrar as pessoas para o empreendedorismo, mesmo aquelas que não estão preparadas. A Lúcia acha que é possível que quem realmente queira pode tornar-se um empreendedor bem-sucedido? Como é que a Lúcia vê isso? Bom, para mim o empreendedorismo, para além de ser um estilo de vida, também tem de ter a componente de inovação. De outra forma, eu não considero empreendedorismo, eu considero, por exemplo, o empresariado, posso considerar o comércio, né? Certo. Comércio. Há pessoas que pegam, sei lá, num produto e vão revender. Que é que de empreendedorismo existe? Por exemplo, nesta situação. Não muita coisa. Mas já alguém que, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma zungueira. Ela de manhã sai com uma bacia de frutas na cabeça. Mas depois ela pensa numa forma de triplicar essas bacias. E ajuda as suas amigas e não sei o quê. Ela cria um sistema, não é? Que ela estando ou não, aquilo continua. Bom, eu chamo isso de empresariado também, mas deve ter, do meu ponto de vista, deve ter a componente de inovação.
situação. Agora, para responder à pergunta em relação a que qualquer pessoa pode ser empreendedor, eu não concordo com isto. Não é a minha opinião. No meu ponto de vista, o empreendedorismo requer muito das pessoas e não é uma trajetória fácil, não é mesmo? Tem altos e baixos, tem muita coisa que, de uma certa forma, tira muito da pessoa e puxa muito da pessoa para ela se desenvolver como humano e como também ser social, porque existem muitas pressões. Então, nesse ponto de vista, eu não acho que o empreendedorismo seja para todos. Pode ser que o contexto esteja a nos empurrar para uma situação que nós tenhamos que fazer comércio ou tenhamos que empreender. Os que têm a veia empreendedora ou os que vão aprender o empreendedorismo, eles vão ter sucesso no lado do empreendedorismo. Agora, os que só estão a fazer por questão de sobrevivência, não é? Por causa do contexto, por causa das pressões sociais e económicas, eles vão fazer por um momento só para comer, para cuidar da família, necessidades do momento. As necessidades. Exatamente. E depois quando as condições melhorarem, este indivíduo vai continuar com a sua vida, buscar um emprego ou algo assim. Mas o empreendedor, ele até deixa de trabalhar para ir à busca dos seus sonhos. Ele acredita de forma tal que vai mesmo deixar de ter um emprego, porque ele acredita que aquilo que ele está a criar é o próprio emprego dele. Ok. Então, esses são os empreendedores. No meu vocabulário e da forma que eu vejo as coisas, esses são os empreendedores. Ok. E Lúcia, quanto de... Falamos aqui sobre empreendedor, falamos também sobre alguns pré-requisitos, não é? Ou algumas qualidades que são necessárias para que esse processo seja bem sucedido. Mas quanto de desenvolvimento social, quanto de desenvolvimento pessoal a pessoa precisa de praticar para encontrar, para sentir-se capaz de levar avante um projeto. Imaginemos que alguém tenha uma ideia ou está numa situação menos favorável, não é? Como é que a Lúcia vê a capacidade do desenvolvimento pessoal de mudar a vida das pessoas nesse sentido? Ok. Bom, aqui, em termos de desenvolvimento pessoal, eu diria que estaria numa proporção, desenvolvimento pessoal versus empreendedorismo, né? Estaria numa proporção de 80%, 20%, em que 80% é desenvolvimento pessoal e 20% é empreendedorismo. Porque o empreendedor é que dá vida ao empreendimento, certo, e não o contrário. Então seria mais ou menos essa proporção. Para não dizer 20%, 90%, 10%. Okay. Porque o desenvolvimento pessoal é crucial. A pessoa tem de se tornar empreendedor. Okay. A pessoa entende. Não é um processo, ok, hoje vou ser empreendedor, amanhã vou ser... Não, a pessoa tem que se tornar isto. Por exemplo, você vai pegar numa laranja e você espreme essa laranja, tu não vais extrair sumo de ananás. Então, porque é uma laranja, é espécie de identidade. Então, é a mesma coisa com o empreendedor. Ele torna-se empreendedor. E quando você espreme com pressão ou sem pressão, ou com pressão é o empreendimento, são soluções. Então, esse é o empreendedor, no meu ponto de vista. Ok. E a Lúcia também falou há pouco que um dos componentes que trabalha
com os mentorados é a questão física, não é? A saúde física, uma atividade física para gerar vitalidade e tudo mais. Quais são os outros componentes obrigatórios, entre aspas, ou os mais comuns que a Lúcia pratica com os mentorados? Eu, por exemplo, eu particularmente sou muito fã da questão do desenvolvimento social e há coisas para mim que, pronto, eu sinto, como se diz, deviam ter sido ensinadas na escola desde criança. Sentimos que há coisas que são realmente obrigatórias. Por exemplo, a Lúcia falou bem da atividade física, mas, por exemplo, autoconhecimento, lidar com tecnologias, psicologia, são coisas que não deviam ser reservadas para pessoas desse campo particularmente. Dentro da metodologia da Lúcia, quais são os aspectos, entre aspas, obrigatórios que são fundamentais para que a pessoa se torne melhor, se torne um bom empreendedor, um bom profissional ou alguém capaz de ir à busca dos seus objetivos? Ok. Bom, como eu disse, não existem fórmulas exatas, nem existem pré-requisitos, não é? Pré-requisitos. Todo o processo traz os seus elementos. Cada processo traz os seus elementos. Eu também não tento impor as minhas crenças, né? O que eu acredito ou que não acredito. Como eu disse de início, eu estou ali com um martelo a martelar a parede para que a perspectiva desta pessoa se expande, né? Se expande um pouco mais. Então, não existem obrigatoriedades. É um processo bastante natural. E se me perguntarem qual é a obrigatoriedade, eu diria que é ter a mente aberta. Ok. Porque é uma viagem, justamente, nós já somos impostos tantas regras e os empreendedores às vezes também são bons em quebrar regras. Eu particularmente não sou uma pessoa que siga regras mesmo que ela não seja viável, certo, ou não se aplique na minha vida. Então eu não tento eu tento não impor, fazer imposições. Se você fazer isso, então vai se tornar empreendedor. Se você não fazer isso, então não vai se tornar. Eu não faço isso. Só simplesmente facilito o crescimento dessa pessoa. Se ela for crescer para uma direção que nós, por exemplo, não fazemos ideia, então é o crescimento daquela própria pessoa, né? E nós também não sabemos onde é que essas pessoas vão dar. Já teve casos, né? Que a pessoa disse: eu sou empreendedor, eu vou empreender, Depois, quando viu que não era nada fácil, disse: não, eu sou uma pessoa que quero mais estar atrás de uma secretária e estar no escritório, acordar e ir, preciso de uma rotina, não gosto de incertezas. Eu acho que então, eu sou uma pessoa que gosta prefere o que é previsível e rotinas e mesmo as metas. Por exemplo, se a Lúcia me propor entre alguma coisa, uma posição formal com os resultados já pré-definidos, isto aí é o que me deixa mais confortável. Ao invés de ser uma coisa com resultados que podem ser variáveis, podem ser muito mais altos ou muito mais baixos, em que o fator do risco entra em jogada e pode ajudar a elevar ou então a diminuir os resultados. Então realmente é uma coisa que é da pessoa mesmo. Então estou a perceber quando a Lúcia diz que quer primeiro sentir qual é a natureza da pessoa e depois ajudar que ela própria trabalhe dentro daquilo que ela já busca, né? Bem visto, Lúcia. Exatamente. Yeah. Exatamente. Eu não existe aqui imposição nem nada. E eu também uso muito do sexto sentido, né? Uso muito o sexto sentido, muita intuição, por isso é que eu disse que existe a tridimensionalidade, que é espiritual, mental e também física. Obviamente são conselhos, né? Eu posso aconselhar as pessoas
a comerem melhor, porque facilita também a clareza do pensamento, Claro, claro. dá mais motivação, porque o empreendedor precisa de uma dose de motivação grande. Então há comidas e há formas de estar que vão ao contrário disto, né, da motivação. Mas há rotinas que facilitam, né, com que nós tenhamos esta motivação que tanto se quer enquanto empreendedores. Por isso é que vou aconselhando, talvez tenhas que comer isso, talvez tenhas que viver dessa forma, acorda de manhã cedo, corre, não sei o quê. Mas isso depende, né, de cada pessoa. Ok. Lúcia, perto de acabar, outra coisa também que se fala muito sobre, principalmente sobre a juventude em Angola, é que existe a cultura de que nós, não aceitamos de que nós somos os únicos responsáveis sobre aquilo que buscamos e temos para nós, não é? Eu acho que existe a necessidade de cultivar isso nos empreendedores. Qual é o ponto da Lúcia? Existe realmente essa cultura de dependência, por exemplo, do Estado, do governo, dos ministérios ou de entidades dessa natureza dentro do seio dos angolanos ou dos jovens? E isso é um problema para a Lúcia quando, por exemplo, imagina estar a trabalhar com mentorado, convencê-lo de que ele é que vai ser o responsável pelos resultados que ele tem para si, ou a Lúcia não partilha dessa visão? Eu partilho da visão em que nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas e somos capitães do nosso próprio destino. Certo. Então, no momento que nós pensamos assim e procuramos o nosso porquê individual, nós vamos dar conta que o ministro dali ou da acolá não tem nada a ver com o nosso destino aqui como pessoas, né? Nós passamos pelo questionamento de quem nós somos, por que é que nós existimos enquanto humanos, antes de fazermos parte de uma sociedade. Eu, por exemplo, me lembro com um grupo de jovens, em 2016, fizemos um exercício, eu disse, imagina-te, eles por acaso eram de Cabinda, imagina-te na floresta do Mayombe, o que é que você faria? Entende? Estás ali, estás com os animais, estás sozinho, o que é que você faria? Porque é pôr as pessoas fora da caixa para incentivá-las a pensarem, para terem pensamento independente. Porque as pessoas já são grandes em si, logo que tu nasces, tu já és grande, certo. Tu és independente. Então só é uma questão de nós continuarmos a cultivar isso. Cada um tem a sua expressão, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua missão. E a propósito, nas sessões de mentoria, nós criamos um ambiente para as pessoas estarem em contato com esse tipo de coisas. Certo. Qual é a tua missão? Se for um artista, qual é a tua marca pessoal como um produto? Tu gostas de fazer o quê? Tu amas fazer o quê? O que é que você faz para ganhar dinheiro, para separar as águas e não misturar as coisas, não é? Então, durante as sessões, nós também incentivamos essa forma de estar, essa forma de pensar independente e autónoma. Depois é que nós vamos para fora, não é? Para a sociedade e ver o que é que está errado, quais são os problemas que nós consideramos e tentamos criar soluções através dos nossos empreendimentos. Se cada um de nós olhasse desta forma, ok, o governo está a falhar, não sei quem mais está a falhar, quais são os problemas? A, B, C e D. Ok, eu venho com X, Y, Z como solução para dar resposta a estes problemas.
E se nós focarmos mais na solução do que no problema, vamos passar menos tempo a criticar. E se nós nos conhecermos melhor, levarmos tempo a nos conhecer, ver quais são as nossas capacidades, o nosso potencial, tirar um tempo para desenvolver as nossas habilidades e competências, não vai restar muito tempo, não vai sobrar muito tempo, estando nessa trajetória de busca de si próprio e daquilo que você é capaz de fazer. Não resta nem muito tempo, nem muito espaço para se falar de problemas e criticar o sistema em si, o sistema governamental, ou o sistema onde a pessoa estiver. Pronto, a Lúcia, como viram, é uma pessoa com bastante experiência e, mais importante do que isso, uma pessoa que se predispõe a contribuir positivamente para que os outros encontrem os seus objetivos. E pronto, por isso é que eu a tenho aqui. Nós começamos a falar primeiro sobre a apresentação dela e dos projetos, depois passamos a ver alguns aspectos do desenvolvimento social, depois passamos a ver como é que aspectos do desenvolvimento social podem criar algum impacto positivo na vida dos angolanos. Falamos também daquilo que se fala muito, que é a cultura de que os angolanos querem que os seus problemas sejam resolvidos por outrem, não por nós mesmos, dentro daquilo que é esperado das entidades governamentais. E outro aspecto muito importante também que vimos, Lúcia, foi o que falamos sobre muita gente chama da imposição do empreendedorismo, em que se vive agora uma era em que todo mundo quer ser, todo mundo acredita que pode ser. Então a Lúcia também deu um input muito interessante nesse sentido. E depois fechaste também por falar sobre o estilo de trabalho, estilo de liderança Ubuntu. E queria saber se a Lúcia tem algum aspecto para fecharmos aqui, antes de fecharmos a nossa entrevista, ao nosso podcast. Quero desejar tudo de bom. Quero desejar tudo de bom, que tudo corra bem, e estou aqui para alguma coisa, para continuarmos a construir. Esse é sempre o meu lema: vamos continuar a construir. Pois não, nós temos. Felizmente eu consegui desenvolver uma amizade com a Lúcia e nós temos tentado criar outras dinâmicas. Então, pronto, acredito que vamos conseguir fazer algumas coisas bonitas e que criam impacto. Pode não ser para muitas pessoas, mas um impacto positivo. E pronto, né? Estamos aqui para contribuir positivamente para nossas vidas, para as vidas dos outros também. Exatamente. Tá, perfeito. Então, pessoal, um abraço grande. Obrigado a quem ficou conosco até o fim. Obrigado por terem acompanhado e ter deixado um input da vossa parte, seja um comentário, um like ou uma partilha. Lúcia, mais uma vez obrigado por ter estado comigo hoje. É tudo que eu tenho. Abraço, até já, tchau. Até já, Tarcísio. Tchau, tchau.